Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre tipologia constitucional. Essa aula, essa conversa, segue-se a um vídeo que eu fiz anteriormente a respeito do que é o constitucionalismo. Então, duas perguntas fundamentais no estudo constitucionalista costumam ser o que é o próprio constitucionalismo e, em se definindo o que é uma Constituição, quais são os tipos de Constituição que nós podemos ter. Para esse comentário, para essa explanação, eu vou me valer de algumas obras, principalmente um artigo do meu professor José Levi Melo do Amaral Júnior, chamado Constitucionalismo e Conceito de Constituição, publicado pela RDP, volume 18, número 98, se eu não me engano, no ano de 2021. Então, este é o texto principal que norteará essa discussão, Constitucionalismo e Conceito de Constituição, de José Levi Melo do Amaral Júnior. Todas as outras obras que eu exibirei aqui e que citarei são tratadas pelo professor Levi, e obviamente ele traz diversas outras referências aqui no texto que não serão tratadas aqui. Além de trabalhar em muito mais detalhe, né, do que eu vou trazer aqui. Eu faço um recorte da explanação do professor Levi, até porque nesse texto aqui ele trata daquela ideia de constitucionalismo que eu já abordei em um vídeo anterior. Então o professor Levi trabalha e cita outros teóricos do constitucionalismo. Um deles é o Nicola Matteucci, em um texto cuja tradução espanhola tem o título Organización del Poder y Libertad. Eu não tenho a obra original, estou aqui com um pequeno excerto do Nicola Matteucci, e desse trabalho aqui a gente tira aquele núcleo da ideia do que é o constitucionalismo. O Matteucci tem uma frase bastante sintética, né, do que é o constitucionalismo, que é uma técnica para prevenir o poder arbitrário do Estado. Se for oportuno eu trago novamente a citação aqui. Uma outra obra da qual o professor Levi faz bastante uso nesse texto é de Paulo Biscaretti de Ruffia, também aqui numa tradução para o castelhano, Introducción al Derecho Constitucional Comparado, publicado pelo Fundo de Cultura Econômica do México. Desse texto aqui a gente vai tirar uma caracterização, algumas caracterizações importantes a respeito de tipos de Constituição. Novamente citando Charles Howard McEwen, Constitucionalismo Antigo e Moderno, Constitutionalism Ancient and Modern. Aqui uma distinção entre o que era a Constituição Antiga, o que é a Constituição Moderna. E também já trabalhei no vídeo anterior a ideia da saída que eu tenho para uma possível confusão conceitual de que uma coisa é Constituição Antiga e Constituição Moderna, outra coisa é o constitucionalismo enquanto um movimento político, enquanto uma ideologia, enquanto um movimento voltado à limitação do poder, né, como fala o Matteucci. Também fundamentalmente nessa ideia de constitucionalismo moderno como separação de poderes, como técnicas para limitar o poder arbitrário do Estado sobre o indivíduo, está o Espírito das Leis, de Montesquieu, aqui na
na edição clássica da Abril Cultural. Vamos falar um pouquinho do que o Montesquieu pensa a respeito de separação de poderes e como ele influenciou documentos constitucionais posteriores. E por fim, mas não menos importante, o texto do professor Virgílio Afonso da Silva, Direito Constitucional Brasileiro, publicado pela editora da Universidade de São Paulo. E aqui a gente vai ter uma divergência a respeito da propriedade, da oportunidade ou não de se falar em tipologia constitucional, que eu acho bastante interessante. E tendo a concordar com o professor Virgílio. Mas vamos lá. A primeira divisão tipológica que a gente pode fazer a respeito de Constituição é o que seria uma Constituição antiga e o que seria uma Constituição moderna. E para isso a gente tem como referência básica o livro do McEwen, Constitucionalismo Antigo e Moderno. Tá? O que o McEwen trata, assim, em breve síntese, ou o que ele diz, em breve síntese, é que a Constituição antiga ela era formada historicamente através do direito costumeiro, consuetudinário, não era necessariamente escrita ou não estava necessariamente em um mesmo documento. Muitas vezes não se chamava de Constituição. No direito romano antigo, inclusive, o que se chamava de Constituição não é o que nós chamamos hoje de Constituição. E isso dá ensejo ao debate que o McEwen trata aqui, do Arthur Young com o Thomas Paine, a respeito do que é de verdade uma Constituição e o que não é, ou o que deve ser uma Constituição e o que não deve ser. E o Young falando que Constituição é o que os ingleses têm, ou seja, é o que, na verdade, é o que é o governo, é quase que uma equação entre governo e Constituição, não tem regra especial de alteração. O que o parlamento disser que é a lei, é constitucional necessariamente, né? Então não tem essa ideia que a gente tem de por exemplo, um tribunal para controle de constitucionalidade. Para o Young, Constituição, um livrinho, é uma receita de pudim. Ele chega até a usar essa metáfora um tanto quanto pejorativa. E o Thomas Paine, por outro lado, elogiando a Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos, fala, não, é bom que a gente tenha esse documento dizendo que é uma Constituição, dizendo que limita o poder do Estado, dizendo quais são os direitos fundamentais dos cidadãos. Tá? Então essa seria a distinção entre o que é uma Constituição antiga e o que é uma Constituição moderna. Isso vai ter alguns reflexos em alguma outra classificação tipológica que a gente vai ver daqui a pouco. Na minha modesta opinião, talvez a gente possa distinguir entre o que é constitucionalismo e o que não é constitucionalismo, né? E aí constitucionalismo seria aquilo que o Matteucci fala, uma técnica para limitar o poder arbitrário do Estado sobre os indivíduos. Deixa eu ver se eu acho aqui a citação do Nicola Matteucci. Porque para ele, né, para o Matteucci, aí na mesma linha do McEwen, existe uma noção bastante antiga no direito de nomos basileus, né, que é a norma essencial, o princípio precursor do Estado de Direito. A gente pode até, num esticamento conceitual, falar de rule of law aqui, né? É aquilo que submete a todos, né? O princípio de ninguém estar acima da lei. Não que isso
fosse respeitado no direito romano antigo, mas como um princípio, né, de alguém, pelo menos, valorizava aquilo como algo a ser seguido. Não que historicamente tenha sido assim, não que axiologicamente todo mundo tenha concordado com aquilo, mas essa ideia, né, esse conceito já existia de há muito tempo. E o Matteucci fala então, em suma, a respeito do constitucionalismo, né? Em suma, é uma técnica de la libertad contra el poder arbitrário. Então, a tradução aqui não tem problema nenhum, nem em resumo, é uma técnica da liberdade contra o poder arbitrário. Então, se a gente quer preservar a liberdade dos indivíduos, né, então isso aqui se insere no programa liberal, né, no ideário liberal, posteriormente liberal democrático. A gente está falando de liberdade dos indivíduos, né? É uma preocupação ontológica, axiológica, centrada no indivíduo como unidade de análise, centrada no indivíduo como fim, como valor último, né? Não é a saúde do Estado, a saúde do governo, como pensaria o Maquiavel, por exemplo, né? Se trata de uma outra ontologia, uma outra axiologia. Aqui a gente está no... O constitucionalismo, ele se insere no ideário liberal, né? E assim, a gente pode ver o constitucionalismo enquanto uma ideologia. Não, uma ideologia num sentido até ou nobre ou fraco do termo, né? A gente não está colocando muita matéria no que seria ser preservado aqui. É uma axiologia minimalista, mas fundamental, né? Do ponto de vista civilizacional. É uma ideologia que protege os valores de liberdade dos indivíduos, liberdade dos cidadãos. Um segundo tipo, tá? E aqui também vale a pena a gente mencionar que esses autores, não todos eles, mas da maneira como a gente entende hoje, poderiam estar usando aquilo que o Weber chama de tipos ideais, né, o Max Weber, são categorias de pensamento. A gente está usando essas divisões aqui como modelos, né, e é claro, a realidade vai se adequar mais ou menos a isso. Parênteses, outra ressalva que a gente precisa fazer em se falando de direito constitucional é que a gente está o tempo inteiro trabalhando entre dois mundos, entre o mundo do dever ser, que é a ideia que a Constituição traz, e o mundo do ser, que é a nossa experiência histórica, a nossa experiência política, a realidade sociológica. Então, uma coisa é o que a Constituição é enquanto documento, enquanto texto, enquanto ideia, enquanto princípio. Outra coisa é a efetividade daquela norma constitucional, ou como aquele país regulado por aquela Constituição de fato se estrutura. O constitucionalismo está o tempo inteiro nos colocando esse dilema. Então você lê um artigo de uma Constituição e imediatamente você pode falar, mas não é assim que a realidade funciona, não é assim a nossa experiência atual. E um autor que faz bastante esse tipo de consideração é o professor Virgílio, aqui no Direito Constitucional Brasileiro. Note-se até mesmo que o adjetivo brasileiro implica que o professor Virgílio estará falando das constituições brasileiras, sobretudo a de 1988, mas ele não se limita a ela no seu estudo. E essa já é uma distinção importante, a gente não está falando, não é um manual de direito constitucional per se, é um manual de direito constitucional brasileiro, tratando da experiência brasileira.
E aqui, né, na forma brilhante com que o professor Virgílio trata a experiência brasileira, ele faz a argumentação do constitucionalismo para a experiência histórica. Esse tempo inteiro, o tempo todo dessa grande obra, a gente tem esse cotejar da ideia com a realidade, do ser com o dever ser, o que não é tão comum assim nas outras obras. Existe, mas nas outras obras que eu mencionei aqui, a realidade serve mais de insumo para a elaboração teórica, para a elaboração conceitual, para a definição axiológica do dever ser, né? E não o contrário. Não se trata de uma verificação empírica dessa axiologia, não se trata de uma verificação política da ideia que se preza, da ideia que se procura preservar. E aí, voltando, fechando esse longo parênteses e voltando a nossas classificações constitucionais, nós temos uma divisão entre constituições escritas e não escritas, tá? Seriam os exemplos que a gente usa são a Constituição brasileira escrita, a Constituição francesa, ou as constituições francesas escrita, até mesmo não somente em um mesmo texto constitucional. E aí dá ensejo à ideia de bloco de constitucionalidade, que eu posso voltar aqui em uma aula posterior. E Constituição não escrita é a da Inglaterra, né? Essa é a classificação que o professor Lévy traz, e é uma classificação criticada pelo professor Virgílio. Aliás, o professor Virgílio, e aqui eu faço aquele caveat, né? Aquela ressalva quando a gente vai falar de tipologia constitucional, que é a oportunidade, a adequação, né? É preciso nós termos uma tipologia constitucional. É um recurso didático, né? Para quem está aprendendo, eu acredito que tem o seu valor, e essa é a justificativa do professor Lévy para se ensinar tipologia constitucional. Pode ser que exista até algum outro argumento, além do meramente pedagógico. No entanto, podemos perguntar para que serve classificar constituições. Eu entendo a classificação de contratos. A classificação de um contrato, ele determina a ordem jurídica que se aplicará àquele contrato. Na Constituição isso não me parece ser tanto o caso. E aí eu me permito ler aqui o comentário, né, o argumento constitucionalista que o professor Virgílio faz. Então diz ele assim: como será facilmente perceptível, muitos dos tópicos a seguir não têm como objetivo reproduzir aquilo que tem sido repetido há décadas. Ao contrário, muitos deles têm como objetivo apontar problemas nessas classificações e, em alguns casos, até mesmo a sua irrelevância. Então, palavras do professor Virgílio, dizendo: olha, classificação constitucional, tipologia constitucional é algo bastante problemático e, por vezes, até irrelevante. E nessa classificação em particular sobre constituições escritas e não escritas, diz o professor Virgílio, eu estou aqui para quem eventualmente tiver o livro, né, na página 35, ele diz: provavelmente não há manual de direito constitucional
que não mencione a contraposição entre constituições escritas e constituições não escritas. E prossegue: embora muito mencionada, essa contraposição faz pouco sentido, especialmente porque o significado da expressão não escrita, entre aspas, não costuma ficar claro. Se constituição é, em um sentido mínimo, um pacto expresso por um conjunto de normas, passadas as interrupções, ou ainda não, seguindo. Embora muito mencionadas, essa contraposição faz pouco sentido, especialmente porque o significado da expressão não escrita, entre aspas, não costuma ficar claro. Se constituição é, em um sentido mínimo, um pacto expresso por um conjunto de normas que garantem direitos fundamentais e regulam o exercício do poder em um determinado Estado, então não existem constituições não escritas. Em outras palavras, em nenhum país do mundo as normas que garantem direitos e regulam o exercício do poder político são expressas de forma oral. Afinal, esse é o significado mais plausível da expressão não escrita. Em geral, quando a expressão não escrita é utilizada, entre aspas, não se quer dizer exatamente não escrita, mas fazer referência a um conjunto de normas que podem ser costumeiras, ainda que escritas, ou esparsas em diversos documentos, escritas, portanto. Finaliza o professor dizendo: diante disso, não há por que insistir em uma contraposição que não faz sentido. A dualidade que realmente se quer expressar é aquela entre constituições codificadas e não codificadas. Então, essa é uma crítica bastante bem fundamentada e que concede que, se se vai falar em tipologia constitucional escrita ou não escrita, o que se está querendo dizer realmente é Constituição codificada e não codificada. Não é Constituição que está em uma lei única. Então, por exemplo, a Constituição brasileira é codificada, ela está presente toda aqui, isso é a Constituição brasileira. O Código Civil brasileiro, que eu tenho aqui, o Código Civil brasileiro é uma lei codificada, é um código, ele está todo aqui, o Código Civil brasileiro codificado. A Constituição dos Estados Unidos é codificada, está em um documento só. A Constituição inglesa não tem um documento, um texto único dizendo isto é a Constituição dos ingleses. É uma legislação esparsa, ela não está codificada, não passou pela influência napoleônica de codificação do direito. O professor Levi não concorda com essa abordagem crítica do professor Virgílio. Deixa eu ver até se eu acho aqui como que o professor Levi rebate essa perspectiva do professor Virgílio. Que eu acho interessante, porque é uma divergência entre professores da mesma casa,
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que pode ser dura e ao mesmo tempo tolerante, né? Respeitosa, que é sempre uma questão na academia, né? Como você divergir de alguém mantendo a civilidade, né? Por incrível que pareça, né? Mas aqui então, no texto do professor Virgílio, né, no Constitucionalismo e Conceito de Constituição, na página 729, né, da revista, na nota de rodapé 276, o professor Levi vai citar o professor Virgílio dizendo assim: Virgílio Afonso da Silva sustenta que, entre aspas, abre aspas, a Constituição do Reino Unido não é uma Constituição não escrita, mas tão somente uma Constituição não codificada, fecha aspas, e menciona exemplos de partes escritas da referida Constituição constantes de leis comuns, quais sejam Acts of Union e Human Rights Act. Então, citando a página 36 do livro Direito Constitucional Brasileiro, do professor Virgílio Afonso da Silva. E aí rebate, né, o professor Levi dizendo: trata-se de um truísmo que não elimina a utilidade didática do binômio aqui exposto. Dois pontos, Constituição escrita e Constituição costumeira. A terceira classificação que nós temos aqui seria o que é materialmente constitucional e o que é apenas formalmente constitucional. E essa é uma classificação que o professor Levi traz, baseada no texto do Ruffia, né, do Paolo Biscaretti de Ruffia. E o que o Ruffia diz é o seguinte, né, eu vou fazer uma tradução direta aqui do espanhol. Em um primeiro sentido, que pode definir-se como substancial, entre aspas, ou objetivo, o termo Constituição pretende indicar o conjunto de normas jurídicas fundamentais, escritas ou não escritas, que estabelecem a estrutura essencial do Estado. Tá? Então, o que a gente aqui no Brasil chama de questão materialmente constitucional em oposição a formalmente constitucional, para o Ruffia ele está chamando de substancial ou objetiva, né? Substancialmente constitucional, objetivamente constitucional. Essas duas adjetivações no mesmo campo, em oposição ao que viria a ser algo apenas formalmente constitucional. E trata-se de uma definição que não coloca explicitamente
o valor dessa variável, por assim dizer, né? Ele diz, é a estrutura essencial do Estado. Então, algo seria materialmente constitucional se se tratar de estrutura essencial do Estado, tá? Mas o teórico não diz o que é estrutura essencial do Estado. Diferentemente de formalmente constitucional, que, segundo Rufia, é muito distinto, pelo contrário, o significado de Constituição entendida em um sentido formal. Enquanto com ela se pretende designar todas as normas jurídicas diversas das legislativas ordinárias, a causa de seu procedimento de elaboração mais difícil, mais solene e mais amplo. Então aqui acho que não tem muita controvérsia do que é algo apenas formalmente constitucional, né? Formalmente constitucional no Brasil e para esses teóricos aqui é uma lei que demanda uma regra de elaboração mais difícil, tá? E para que seja constitucional, por exemplo, para se alterar a Constituição de 1988, a gente precisa do procedimento que regula as emendas constitucionais, tá? Então, existe um quórum específico, existe a necessidade de ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas, né, na Câmara e no Senado. Não é o mesmo critério para uma legislação comum, né, que tem um quórum reduzido, não necessariamente precisa de aprovação em 2 turnos. Ou seja, tanto solenemente quanto procedimentalmente, há uma diferenciação, né, para que seja justamente mais difícil se alterar a Constituição. Isso não existe, por exemplo, no direito inglês, né? Qualquer lei pode alterar a estrutura essencial do Estado. Então, isso é o que seria uma Constituição formal. No Brasil, pelo fato de nós termos muitas matérias sendo tratadas na Constituição, existem artigos aqui, parágrafos e incisos passíveis de debate, né? Se é oportuno que eles estejam na Constituição ou que eles tenham sido incluídos na Constituição, já que não se trata de estrutura essencial do Estado. Mas, uma vez estando na Constituição, para que eles sejam alterados, é preciso que se siga as regras formais de alteração, tá? Então, por exemplo, né, o famoso parágrafo 2º do artigo 242, que diz o seguinte: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Então, o que se trata disso? Lá na Assembleia Constituinte, 1987, 1988, o Constituinte decidiu colocar na Constituição a responsabilidade de quem seria a responsabilidade de um colégio, né? Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Ficaria a cargo do Rio de Janeiro ou ficaria a cargo da União? E decidiu o legislador deixar a cargo do governo federal. Ou seja, para que o Colégio Pedro II deixe de estar a cargo do governo federal, é preciso uma emenda constitucional. É matéria essencial do Estado? Não, não é matéria essencial do Estado. Não se trata de separação de poderes, não se trata de garantia de direitos individuais, mas foi colocado lá. É materialmente constitucional? É objetivamente constitucional? É substancialmente constitucional? Não, não é, mas é formalmente constitucional. Então, para ser alterado,
ele precisa, né, passar pelo rito de uma mudança constitucional. Deixa eu ver se eu tinha algo mais a dizer a respeito de constituição formal e objetiva. Com relação, né, à forma e matéria, o professor Virgílio, né, diz assim: no Brasil, parece haver um certo consenso nos livros de direito constitucional de que matéria constitucional são aquelas normas que organizam o Estado e definem direitos fundamentais. Essa definição remonta à Constituição de 1824, cujo artigo 178 afirmava: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Ou seja, na nossa Constituição, lá de 25 de março de 1824, já estava claro o que é matéria constitucional, não é? Limites e atribuições dos poderes políticos e garantia dos direitos individuais, né, políticos dos cidadãos. Isso é muito menos claro hoje em dia, tá? Então, em matéria de clareza constitucional, a Constituição de 88 deixa muito a desejar com relação à Constituição de 1824. Estava límpido e cristalino. Também porque o mundo mudou e hoje o que é direito fundamental está muito mais ampliado, né? Na Constituição de 1824, a gente tinha, né, por influência do ideário liberal, que direitos fundamentais eram os direitos individuais, né? Aqueles direitos civis e políticos. Não se falava ainda em direitos sociais, né? Aqueles direitos de segunda geração, e muito menos nos chamados direitos humanos de terceira geração, transcendentais, culturais, ambientais. Toda essa nova gama de valores que tendem a inflacionar a ideia de direito fundamental e que no final das contas acaba não querendo dizer mais nada, né? Acaba dificultando a gente saber o que é matéria constitucional, o que não é matéria constitucional, né? A Constituição de 1988 é muitíssimo diferente nesse sentido da Constituição de 1824, porque colocou ali muito mais garantias de direitos fundamentais do que previa a Constituição de 1824. Então, se por um lado a gente tem uma Constituição que procura proteger mais aspectos da vida política ou da vida em sociedade, por outro lado a gente tem uma perda de clareza, né, do que é realmente constitucional, do que não é realmente constitucional. Por exemplo, há um debate sobre constitucionalidade da menoridade penal, se é possível que menores de 18 anos possam ser considerados imputáveis criminalmente, né? Atualmente há esse debate no Brasil da redução da maioridade penal. Isso está regulado, a menoridade ou maioridade está regulado, por exemplo, no Código Civil, né? No artigo 5º, que diz o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos. Por exemplo, né? Um dos lugares, eu falei da menoridade penal, mas a menoridade civil também pode ser considerada constitucional ou não.
No Código Civil ela está regulada no artigo 5º, dizendo que trata-se, a regra é 18 anos. Isso aqui pode ser alterado por lei ordinária, por lei comum? Eu entendo que sim, né? Mas há o debate sobre constitucionalidade da menoridade aos 18 anos. Da mesma maneira, e é por isso que eu trouxe o Código Civil aqui, o debate sobre direitos de personalidade, né? Perguntando se direitos de personalidade são direitos fundamentais ou não. Então, por exemplo, os artigos 20 e 21, que tratam lá de relatos a respeito de outras pessoas, né? Então, por exemplo, artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Ou seja, está explícito aqui no texto, né, que a vida privada da pessoa natural é inviolável, né? E a requerimento do interessado, o juiz adotará providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. No entanto, na ação direta de inconstitucionalidade número 4.815, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação diferente a esse artigo aqui, dizendo que, por exemplo, que biografias não autorizadas pela pessoa podem ser publicadas, né? Ou seja, um escritor está falando sobre a vida privada de um terceiro sem pedir autorização para aquele terceiro, e ele pode publicar isso. Se forem cometidos excessos, abusos, inverdades, o lesado pode entrar com uma ação contra o seu biógrafo, né? Só que é diferente do que diz o artigo, né, o artigo 21. É uma matéria constitucional ou não? Bom, não se sabe, né? Direitos de personalidade, ou não se sabe não, há controvérsia. Direitos de personalidade são direitos fundamentais que devem estar ou ser regulados pela Constituição? Hoje em dia não sabemos mais, né? De maneira consensual. Constituições rígidas e flexíveis, né? Ainda uma quarta classificação. Constituição rígida é aquela que exige uma regra mais difícil para ser alterada, como é o caso da Constituição brasileira. Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por lei ordinária, por lei comum, né? Então, de novo, os nossos exemplinhos aqui. A Constituição brasileira, nesse sentido, é rígida. A Constituição britânica é flexível. Há também classificações derivadas dessas, como Constituição hiperrígida. Então, disse, por exemplo, que a Constituição brasileira, por ter cláusulas pétreas, né, aquelas cláusulas que não podem ser alteradas, que não são explícitas, né, mas estão lá no parágrafo 4º do artigo 60, então, direitos políticos, forma federativa de Estado, e direitos e garantias individuais. Só que direitos e garantias individuais estão no artigo 5º, e o final do artigo 5º diz que outros direitos podem ser considerados fundamentais, que não estejam lá. Então, há o debate sobre o que é, o que não é cláusula pétrea na Constituição brasileira. Enfim, como essas garantias não podem ser alteradas, esses artigos ou esses direitos não podem ser eliminados, disse que a Constituição brasileira é hiperrígida nesse sentido.
e aquelas semiflexíveis, ou seja, partes que podem ser alteradas com legislação ordinária, partes que precisam de um quórum específico, né? São classificações já são problemáticas, classificações derivadas mais problemáticas ainda. Eu só faço um alerta aqui, que é preciso distinguir entre o que é rigidez constitucional e o que é estabilidade constitucional, tá? Para que não se faça essa confusão. Rigidez é uma definição da norma de alteração. Estabilidade é a experiência empírica, tá? A experiência histórica, a experiência política, de o quanto aquela Constituição é alterada ou não. Então, a Constituição brasileira, em nenhuma classificação, ela é chamada de flexível, porque qualquer coisa que esteja aqui ou precisa de uma lei mais rigorosa, um procedimento mais rigoroso para ser alterado do que uma lei comum, ou então não pode ser alterado, né, como na discussão das nossas cláusulas pétreas. Mas essa Constituição, que ainda não completou 40 anos, já foi alterada muitas e muitas vezes, dezenas de vezes, por meio das emendas constitucionais, né? Temos já mais de 100 emendas constitucionais. Então, pegando aqui o texto, essa primeira parte é a Constituição de 88 e essa segunda parte são as emendas e revisões constitucionais, tá? Então, ela já foi muito alterada, não é nada estável, até mesmo porque se trata de assuntos que não são materialmente constitucionais, que não deveriam estar originalmente na Constituição. Constituição garantia, Constituição dirigente, Constituição balanço, tá? Então, as tipologias começam a perder até o seu interesse, né? Até não só a sua relevância, mas o seu interesse. Então, Constituição garantia seria a Constituição que garante direitos individuais e previne o poder arbitrário do Estado. Modelo clássico, a Constituição dos Estados Unidos da América, que é basicamente um pacto federativo, né? A Constituição americana, ela prevê a separação de poderes. O Bill of Rights, né, a lista de direitos, as 10 primeiras emendas prevêem ali os direitos fundamentais e pouquíssima alteração foi feita após isso, em termos de emendas constitucionais. Essa é uma Constituição garantia. Ela basicamente limita o Estado, fala: você, Estado, não pode intervir aqui, não pode intervir nesses aspectos da vida dos cidadãos. Ela não procura promover muita coisa, ela não procura dizer o que são as políticas públicas que o Estado deve perseguir. Isso é uma Constituição dirigente, que é o caso da brasileira, né? A Constituição, ela fala: olha, a gente está lá nos objetivos da República, reduzir formas de desigualdade, eliminar a discriminação, o racismo, promover a integração dos povos latino-americanos. É uma Constituição dirigente, ela está olhando para um futuro, falando: esse é o nosso telos, essa é a nossa axiologia, nós queremos chegar lá, tá? E ao mesmo tempo que ela procura garantir valores e a separação de poderes, tá? A Constituição brasileira, ela é as duas coisas, ela é tanto garantia quanto dirigente. A Constituição americana é uma Constituição dirigente. Voltando aqui, né, naquela citação que o professor Virgílio faz da Constituição de 24, deixa eu ver se eu acho aqui, porque esse comentário está
nota de rodapé também. Quando ele falava lá da Constituição de 1824, ele diz assim: essa definição, por sua vez, é inspirada no artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Então, a Constituição brasileira de 1824, aquela que delimitava o poder do Estado e previa direitos individuais, tem inspiração ou influência da Declaração de dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Volta o professor, já mencionado acima, segundo o qual, abre aspas, toda sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. Então, isso são os franceses revolucionários dizendo o que é Constituição. Tá? A Constituição, ou o povo tem uma Constituição se ali há separação de poderes e se há garantia de direitos individuais. E é claro, os franceses, assim como os americanos, e talvez na organização do Estado americano essa influência seja até maior, se alimentam do espírito das leis, do Montesquieu. E o Montesquieu, lá no livro 11º, dizendo das leis que formam a liberdade política em sua relação com a Constituição, vai dizer o seguinte no capítulo 4: a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Então, aqui na ontologia do Montesquieu, ele está falando: o homem é intrinsecamente tendencioso a abusar do poder. Depois, o Lord Acton vai deixar isso numa fórmula famosa, que o poder absoluto corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Prossegue Montesquieu: vai até onde encontra limites. Então, o homem tem uma natureza corruptível. Se você der poder para ele, ele vai tender a abusar desse poder ao máximo. Ele vai maximizar o seu autointeresse, a sua utilidade. E quando que ele vai parar? Quando ele encontrar um limite, quando ele encontrar uma barreira, ou outro alguém, ou alguma instituição que o impeça. Prossegue Montesquieu, numa exclamação: quem o diria? A própria virtude tem necessidade de limites. E aí ele está falando como, por exemplo, as virtudes diferentes para diferentes formas de governo podem não ser apropriadas para uma outra forma de governo. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Tá? Então aqui está a origem daquela ideia que os federalistas americanos vão chamar de freios e contrapesos, e que isso depois vai influenciar o debate político no Brasil também. Então essa ideia de freios e contrapesos que o Madison fala, se eu não me engano, lá no Federalista número 10, está aqui, originalmente no Montesquieu, dizendo que é preciso que se criem instituições que travem umas às outras, para que uma instituição ou outra, uma pessoa ou outra, não abuse do poder que lhe é dado. Esse raciocínio vai para os revolucionários franceses, que dizem lá que o povo que não tem separação de poderes nem garantias individuais não tem uma Constituição. E a Constituição brasileira de 1824 vai falar: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos.
Então, enquanto técnica constitucionalista, né, naquele sentido nobre do constitucionalismo, como um meio para limitar o poder arbitrário do Estado sobre a liberdade individual, a Constituição de 1824 era muito superior à Constituição de 1988, porque era claro o que se estava a regular, né? A Constituição de 88, com muitos outros objetivos, e é claro, por causa de um outro contexto, né? Saída de um regime autoritário, não teve essa clareza. Quando você fala de Constituição dirigente ou garantia, tem também a classificação de Constituição balanço, e aí o único exemplo que se dá são as constituições soviéticas, que iam dizendo até, nesse momento da Revolução nós já fizemos isso daqui. Só que, e por quê, né? O comunismo, ele prevê a superação do Estado, né? A superação do próprio Estado. Então eles não estão preocupados com garantir o status quo ou preservar o status quo. Então é natural que eles não pensem, né, na Constituição como prevendo objetivos a serem alcançados, né? Até porque a consciência do homem comunista, ela só vai surgir ao longo da Revolução, né? E aí entra todas aquelas contradições do pensamento marxista, leninista, comunista, de maneira que, ao meu ver, não se tem nem que se falar em constitucionalismo na experiência socialista, na experiência soviética, na experiência comunista. O constitucionalismo trata-se de um tema do ideário liberal democrático, né? É muito diferente da axiologia comunista. E a gente vê como essas classificações começam a ficar bastante artificiais, né? Não há que se falar em constitucionalismo dentro do comunismo. Enfim, né? Essa é a minha visão. Constituições promulgadas e outorgadas. Constituições outorgadas são aquelas impostas de cima para baixo, né? O poder estatal dizendo isto é a nossa Constituição, seja ela autoritária ou não, seja ela seguida ou não. Nós podemos ter, por exemplo, um Estado de direito autoritário, um Estado de direito liberal, né? Então, eu imagino que se há uma Constituição, ou o que quer que seja a essência do Estado em Singapura, por exemplo, é autoritário, é um Estado de partido único, mas é liberal, garante direitos individuais para os cidadãos de maneira, aliás, muito superior que talvez a maioria das democracias. Ou ela pode ser promulgada, ela pode surgir de uma Assembleia Nacional Constituinte, como é o caso da brasileira, como é o caso da americana, como é o caso da francesa, né? É um processo de baixo para cima, né? Com um grão de sal aqui. Há um debate sobre a legitimidade das Assembleias Nacionais Constituintes, como que elas foram chamadas, como que eles foram eleitos, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, nem todos os constituintes foram eleitos apenas para a Assembleia Nacional Constituinte, né? Havia lá os senadores que já estavam eleitos ainda no curso do seu mandato, que participaram da Assembleia Nacional Constituinte sem ter sido eleitos, né, com essa preocupação. O eleitor daqueles senadores não os escolheram pensando na Constituição, né? Ainda não havia esse debate. Constituição histórica e dogmática. A Constituição histórica é inglesa, ela surge a partir de um
de toda a história daquele país, daquele povo, daquele estado. Constituição dogmática é aquela concentrada no tempo. E aí eu até preferiria trazer uma metáfora da medicina, né? São processos crônicos e processos agudos, né? Processos espalhados ao longo do tempo e processos que se concretizam em um determinado espaço de tempo mais concentrado. E por fim, constituição normativa, nominal e semântica. A normativa é aquela que propõe valores e a sociedade de fato comunga daqueles valores. A nominal é aquela que propõe valores, mas a sociedade ainda não chegou naquele objetivo. E a constituição semântica é aquela meramente formal, né? Ela não procura garantir separação de poderes e direitos individuais. E aí, para finalizar, o professor Levi traz uma metáfora de Karl Loewenstein, que diz o seguinte: a constituição normativa é como um traje que cai bem a uma pessoa, né? O traje foi feito sob medida e a pessoa veste aquele traje. É uma noção bastante montesquiana, por assim dizer, né? Porque o Montesquieu fala, não adianta você fazer lei que não está de acordo com o espírito, com a cultura daquele povo, que a lei não vai ser seguida. Uma constituição nominal, né, na metáfora do Loewenstein, seria como um vestido que ainda por exemplo, um terno feito para um adulto e que é dado para uma criança, né? Aquela criança ainda vai precisar crescer para vestir com propriedade aquele traje. E por fim, uma constituição semântica se trata, na verdade, de uma fantasia, né? Na verdade, ela quer escamotear, ela quer disfarçar a realidade, né? Na metáfora, o Loewenstein fala de um disfarce, né? Não é um traje, é um disfarce, é uma fantasia, é algo querendo se passar por aquilo que não é. Então essas são muitas divisões, né? Classificações constitucionais, com maior ou menor propriedade, com maior ou menor utilidade. É isso.